Olá a todos! Agora nós vamos falar sobre o tópico de legislação, sobre a importância das políticas públicas e dos documentos legais no manejo de animais. Nem sempre as leis falaram ou manifestaram alguma ação em relação aos animais. Até o século XIX, as principais leis elas existiam para garantir a ordem e para, obviamente, regulamentar o comportamento dos homens em relação aos homens. Obviamente houve uma transformação do século XIX para os dias atuais, e hoje em dia nós vemos as leis, os documentos legais como instrumentos de gestão governamental. As primeiras leis que surgiram e que falavam acerca da questão dos cães e gatos, elas surgiram a partir de uma necessidade de se controlar esses animais por conta das zoonoses, principalmente da raiva. Então elas surgiram como um instrumento de controle animal. Nesse slide nós podemos ver, uma das primeiras leis que fala da questão do controle de cães e gatos. Nós vemos aqui no canto direito o texto original da lei, a lei número 143 de 28 de janeiro de 1895, uma lei do município de São Paulo, que já proibia de cães soltos andarem nas ruas. Nós podemos ver aqui no texto da lei, no artigo 1º, falando o seguinte: ninguém poderá ter cães soltos nas ruas do município sem que estejam assaimados, ou seja, amordaçados, e com coleira numerada que indique ter pago imposto municipal, sendo os cães de caça marcados a fogo em vez de trazerem a coleira. Nós podemos ver aqui que os cães tinham que andar, pela lei, presos na coleira. A coleira tinha que ter um número identificado, sendo que aquele animal era registrado e se pagava um imposto por ele, um imposto municipal, e também que os cães tinham que andar assaimados, amordaçados, ou seja, essa lei vem bem ao encontro de uma época onde realmente já se estava falando da questão dos cães como serem os principais transmissores da raiva, por conta disso, existe obviamente um medo que esses animais transmitissem a raiva através da mordedura desde aquela época. Logo após essa lei, nós vemos o ato 132, de 31 de março de 1902, aproximadamente 7 anos após a primeira lei, onde já se falava que os cães que fossem encontrados soltos nas ruas, que não estivessem com coleira, que não estivessem presos ou mesmo com a mordaça, eles seriam apreendidos, recolhidos aos depósitos municipais e imediatamente mortos pelo processo que fosse julgado melhor e mais rápido. Então, como eu disse para vocês, com a questão do avanço da raiva e com todos os estudos de Pasteur acerca da questão da transmissão da raiva e sendo o cão um dos principais transmissores da raiva através da sua mordedura, se colocou diversas leis, se começaram a colocar diversas leis acerca do controle desses animais. Obviamente, ao longo de todos esses anos, de 117 anos, nós tivemos um grande avanço, hoje em dia o cão ele tem uma posição na nossa sociedade bastante diferente. O status desse animal na nossa sociedade aqui no Brasil ele está bastante avançado. Hoje, através de estudos do IBGE, nós podemos dizer que existem mais lares, mais residências com cães do que com crianças. Existe, obviamente, uma maior consciência da questão da senciência animal, de que esses animais podem sofrer e que eles merecem, têm direito à vida. Existe uma questão muito importante que é a urbanização. A maioria das pessoas hoje que moram nas grandes cidades acabam tendo seus animais dentro das suas casas, diferente que aqueles animais que vivem nas áreas rurais e que ficam muito mais distantes e que tem uma interação menor com o ser humano. Então hoje a gente vê os animais nas grandes cidades sendo criados dentro de apartamentos, sendo criados como entes da família. Existe essa questão do fenômeno pet, então as pessoas querem ter um animal de companhia. E obviamente ao longo de todos esses anos existe uma evolução acerca da ciência de como manejar esses animais de uma forma mais humanitária e sustentável. Hoje nós sabemos que você não consegue e você não deve
controlar simplesmente uma zoonose através da matança indiscriminada desses animais. Diversas regulações são passíveis através de documentos legais. Esses documentos legais eles podem tanto regular quanto promover ações, quanto implementar programas. Então hoje nós temos legislações não só no Brasil como no mundo que falam acerca da regulamentação de cães soltos, né, se os cães podem ou não estar soltos, a questão do uso de focinheiras, isso varia muito de município para município, de país para país. Então existem municípios, existem estados que regulamentam o uso de focinheiras para animais de determinadas raças, que são potencialmente agressivas. Existe a questão de leis que regulam, né, e exigem determinados tipos de vacina, principalmente as vacinas referentes às zoonoses, principalmente a vacinação antirrábica, que exigem o registro e identificação dos animais. Existem leis que promovem e regulam a questão dos animais comunitários, a questão da criação e venda de animais, existem diversas regulamentações em diversos municípios. Existem leis que falam sobre a questão da eliminação, né? Sobre a captura, sobre o controle e a eliminação de animais infectados por determinadas doenças, animais agressores. Existem leis que regulamentam atividades de animais e trânsito de animais guias. Então, muitos municípios, os cães guias, eles podem andar de transporte público, podem entrar em qualquer lugar, né? Se movimentarem em qualquer lugar. Existem leis que regulamentam também o transporte de animais domésticos, principalmente o cão e gato, em veículos e transportes públicos. E existem as leis propriamente ditas que implementam programas de manejo de animais. Essas leis geralmente elas possuem cláusulas que falam sobre a questão do controle reprodutivo, identificação e registro, sobre a questão de mutirões, né, de castração, sobre a questão de regulamentação de eventos de adoção, controle de comércio, a questão do resgate de animais nas ruas, sobre a questão do resgate seletivo e sobre como que o governo pode agir em relação aos cães agressores e aos cães doentes. Nem sempre as leis acabam sendo leis ideais, né? É muito difícil muitas vezes você ler um documento legal bem completo e bem abrangente. O ideal seria que toda lei fosse construída com a participação dos diversos setores, dos diversos envolvidos, que passasse por amplas discussões antes de ser promulgada. Então é muito importante também a participação nossa, como profissional, como cidadão, nas audiências públicas, dando nossa opinião, na verdade, nos diversos projetos de lei que falam sobre a questão do manejo de animais. Uma lei ideal, ela também deve ser bem compreendida, entendida e aceita pela sociedade. Ela deve ser bem entendida e aceita pelos gestores públicos e, para isso, ela deve ser claramente redigida, né? Não pode haver dúvidas nesse texto. Essa lei deve ser eficiente, do ponto de vista da otimização de recursos, tanto recursos econômicos quanto recursos de pessoas, né? Não adianta a gente criar uma lei fantástica onde você não vai ter dinheiro para implementar essa lei e recursos humanos para, na verdade, tocar este projeto onde essa lei fala. Essa lei deve ser, obviamente, eticamente e cientificamente embasada, deve ser abrangente, precisa, avançada, eficaz e executável. Então, tudo aquilo que eu falei anteriormente para vocês, não adianta a gente ter uma lei linda no papel que não possa ser implementada, que não possa ser executada. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que sempre puxar a sociedade para sempre, ela tem que ter uma visão moderna, uma visão progressista. Apesar de ela ter essa visão progressista, ela também deve ser uma lei adaptada às necessidades e desafios do local. É muito comum nós vermos alguns municípios simplesmente copiar leis de outros municípios ou simplesmente copiar leis de outros países, o que é mais grave. Nós temos que entender, como a gente já falou nos módulos anteriores, nós temos que entender a realidade local, o comportamento das pessoas, o tamanho da nossa população animal, por que os animais estão nas ruas, temos que entender a questão da dinâmica populacional, as taxas de abandono, o comércio, temos que entender a realidade do nosso local
justamente para criar um documento local que se adapte às necessidades e aos desafios do nosso município. Uma lei que fale, que trate da questão do manejo de animais, ela deve sempre promover o bem-estar animal. Ela deve sempre conter cláusulas que falem alguma coisa sobre prevenção de crueldade e também cláusulas que ditem e que levem a nós minimizarmos o sofrimento dos animais e das pessoas. Uma lei ideal, ela deve atingir, obviamente, as 3 esferas, né, dos cidadãos, das pessoas, do Estado, né, aquele que vai executar a lei, e, obviamente, das autoridades fiscalizadoras. Em relação às leis que tratam da questão do manejo de animais, essas leis, geralmente, elas regulam diversas esferas, né? Ela pode regular as pessoas, não simplesmente as pessoas que têm animais, mas as pessoas que não têm animais também. Os donos de cães e gatos, então ela vai falar de que maneira essas pessoas devem se comportar em relação aos seus animais, né? Simplesmente leis que contenham cláusulas que você deve andar com o seu animal na rua, de coleira e guia, que você deve recolher os dejetos dos seus animais. Então são leis que falam, na verdade, para essas pessoas, né? Que são os tutores dos animais. Essas leis também muitas vezes acabam contendo cláusulas que falam sobre as instituições que manejam animais, sobre organizações não governamentais, criadores e comerciantes de animais, sobre a classe veterinária, sobre os veterinários e sobre as ações das instituições públicas. Em relação aos tutores, é muito importante que uma lei que trate da questão do manejo sustentável de cães e gatos, ela estabeleça algumas cláusulas que incluam a questão da guarda responsável de cães e gatos. Essas cláusulas elas vão promover ou obrigar determinados itens, por exemplo, identificação e registro de cães, vacinação dos cães para as doenças zoonóticas, principalmente a raiva, a questão dos cuidados de saúde, a questão do controle reprodutivo. Uma lei pode ou não, por exemplo, obrigar que cães de determinadas raças sejam esterilizados, ou que você, ao adquirir um animal num pet shop, esse animal já venha esterilizado, caso você não tenha a intenção de se tornar um criador legalizado de cães. A lei também ela pode falar sobre a questão do recolhimento dos dejetos, a restrição de movimentos, então cães que não podem entrar em determinados locais, praças de alimentação, determinados shoppings, determinadas praças públicas onde há áreas de crianças estão. Existem regulamentações que podem abranger todos esses tópicos. E em relação aos tutores também existem, na maioria das leis, a questão da proibição do abandono, a proibição dos maus tratos. Existem também, na maioria das leis, uma regulamentação acerca do comércio, acerca dos eventos de adoção, acerca da criação e comercialização de determinadas raças, né, dependendo do local, e o uso da focinheira. Em relação às instituições que manejam animais, essas instituições podem ser desde criadores, né, de cães e gatos, como ONGs, como pet shops. Existe a questão do controle da criação e do comércio. É muito importante que existam cláusulas que garantam, que assegurem o bem-estar animal, que os criadores e os vendedores comerciais sigam determinadas regulamentações, que exista a obrigatoriedade de um registro, que existe a obrigatoriedade de ter um responsável técnico dentro dessas instituições, sejam elas criadores ou ONGs, que seria muito importante também que a lei contasse com cláusulas que falassem sobre a fiscalização, sobre a questão das multas e também estabelecessem os padrões mínimos, tanto dos criadores quanto dos abrigos em uma determinada área onde essas pessoas lidam com os animais. É muito importante que existam cláusulas de regulamentação de eventos de adoção, de abrigos e de transferência de animais, obviamente seguindo todas essas questões que eu falei anteriormente de registro, fiscalização das ações e dos programas. Quando nós falamos de órgãos públicos, quais são as responsabilidades do órgão público? Muitas vezes a lei que promulga e que implementa um programa e que cria um programa de manejo de animais, ela vai estabelecer nessa lei algumas condições, alguns atos legais.
Essas condições podem ser desde as questões das doenças notificáveis, e isso é importante para permitir a coleta de dados, a identificação de tendências de determinadas doenças e também importante para ajudar a rastrearmos determinados surtos. É importante que essa lei atualmente tenha alguma cláusula proibindo o sacrifício de cães e gatos como forma de controle de população. Dessa forma, está permitindo realmente a implementação de um programa humanitário de manejo de animais, que ela estabeleça o manejo de cães de rua, aqueles cães que estão em total abandono, aqueles cães que têm, por alguma razão, que ser classificados como cães agressores, os cães indesejados. É muito importante que essa lei estabeleça as normas de captura, estabeleça quais são os recursos humanos, quais as pessoas responsáveis por esse resgate, né, que essa equipe seja uma equipe técnica, e também o ideal é que essa lei preveja também a questão da infraestrutura em relação aos canis municipais, centros de triagem e acolhimento. É importante também que se regulamente as ações para controlar o descarte e disposição do lixo e as fontes de alimentação. Nós vamos falar sobre todos esses itens um pouco mais para frente, nos módulos posteriores, então nós vamos falar especificamente também da questão do controle e descarte do lixo e das fontes de alimentação. Em relação aos veterinários, existem leis, existem documentos legais e existem regulamentos do próprio Conselho de Classe que regulamentam as ações dos veterinários em relação aos cães e gatos, em relação aos programas de manejo. Muitas vezes você tem veterinários responsáveis técnicos por instituições, por criadores, por ONGs. É importante que exista uma regulamentação para organizações de mutirões de castração. Existem também regras que podem estabelecer a atuação e os incentivos às ações de manejo de populações animais, como castração, registro, identificação, adoção e educação. Então, os veterinários também, na verdade, estão regulamentados dentro de diversas leis municipais ou mesmo dentro das regulamentações internas do próprio Conselho de Classe, do próprio Conselho Federal e Regional de Medicina Veterinária. Em relação às leis, o que nós sabemos e que todos nós vivenciamos em algumas situações é que muitas vezes você tem uma lei bastante abrangente, bem escrita, só que você tem muita dificuldade na implementação, na aplicação dessa lei. Quando nós comparamos o arcabouço legal brasileiro em relação à proteção de animais e ao manejo de animais, nós vemos que o Brasil possui um arcabouço legal bastante interessante em relação aos animais. Nós temos muitas leis que falam, que regulam a questão do manejo de animais, leis muito bem escritas, mas quando nós falamos na implementação dessas leis, começam as dificuldades. Nós sabemos que muitas questões que estão dispostas e reguladas dentro das leis, dos textos jurídicos, elas acabam sendo flexibilizadas. Nós não devemos flexibilizar essas leis. Se a lei acaba se tornando obsoleta, o ideal é que ela seja revista e atualizada, mas nunca flexibilizar o que um texto de uma lei está falando. É muito importante prever também na legislação ou em qualquer outro documento legal, uma normativa, um regulamento, uma instrução normativa, a questão dos recursos. Como que aquela atividade, como que aquele programa vai ser implementado? Ou como que uma ação vai ser fiscalizada? Quais são os recursos humanos para que aquela fiscalização seja efetuada? Qual é o orçamento previsto para que aquela ação seja implementada? Então, muitas aplicações, muitas leis não são aplicadas justamente por falta de recursos humanos e recursos econômicos. É importante que haja uma priorização de ações, mas muitas vezes, quando você tem determinados problemas com essa priorização, você acaba deixando algumas ações de lado. Isso é bastante complicado. Como eu falei, a lei ela pode ser revisada, ela pode ser atualizada, mas ela deve ser seguida à risca, ela não deve ser flexibilizada dentro do próprio texto. Existem diferentes interpretações de leis, muitas vezes você tem uma mudança de gestor em determinado município, em determinado estado ou mesmo na esfera federal, e você acaba tendo uma interpretação
daquela lei, daquele programa e tendo uma mudança na aplicação dessa lei. A questão da falta de fiscalização, eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil. Então, existe leis bastante abrangentes, com cláusulas bastante específicas, por exemplo, acerca da criação de animais e do comércio de animais. Mas fica muito difícil, muitas vezes, você fiscalizar os criadores, você fiscalizar as áreas de comércio. Então você acaba tendo realmente muitos problemas, né, de um comércio indiscriminado, de um comércio cruel e de pessoas agindo de má fé. Então a falta de fiscalização acaba comprometendo a real e a certa aplicação daquela lei. E um outro item é a questão de não ter o apoio de todos os setores envolvidos. Então existe essa questão também de você acabar não tendo apoio de todos os setores envolvidos, então você não consegue implementar a lei de maneira real e correta. Quais seriam as recomendações? As recomendações é que exista realmente sempre uma lei que ampare todos os programas de manejo de cães e gatos. Então, se uma determinada secretaria do município quer iniciar um programa de manejo de animais, com todos os tópicos que nós estamos falando ao longo dos módulos, a questão do censo de animais, registro e identificação, programas de controle reprodutivo, programas de educação em guarda responsável. Para implementar todas essas ações, obviamente você precisa ter recursos humanos e recursos financeiros. Mas é muito importante que você tenha um documento jurídico aprovado, né, pela Câmara Municipal do seu município que apoie essa ação e que faça com que esse processo seja um processo permanente. É muito importante, é peça-chave que exista uma legislação, que existe um documento jurídico que ampare isso, que faça com que o seu programa seja sustentável. Então não adianta você criar um programa lindo, que daqui 4 anos a pessoa que o criou provavelmente vai sair daquela secretaria, e se você não tiver um documento jurídico que ampare a continuidade, o programa ele tem um fim. É muito importante que as cidades estabeleçam e criem documentos legais, legislações, adaptadas às realidades, às necessidades locais. Eu já falei isso anteriormente. É muito importante também que existam diretrizes e metas de leis bastante exequíveis, que não seja nada muito utópico, que essas metas sejam bastante exequíveis. Então nós temos que ser bastante pragmáticos no sentido de estabelecer metas que possam ser cumpridas. As ações de manejo populacional, como eu falei também anteriormente, elas devem ser entendidas e aceitas por todos os envolvidos. Devem existir documentos, instrumentos que viabilizem a fiscalização, de preferência que a lei de manejo, os programas de manejo de populações de cães e gatos, eles sejam separados, tanto no documento legal quanto na parte física, da questão da legislação do controle de sinantrópicos. Inclusive os recursos humanos, os recursos orçamentários, os locais físicos, as infraestruturas sejam totalmente separadas da questão do controle de sinantrópicos. É importante que essa lei considere aqueles animais que podem viver nas ruas, os considerados animais comunitários, aqueles animais que não têm um tutor, mas são aceitos e cuidados pela sociedade de um determinado local, que considere a questão dos cães-guias, que ela assegure, obviamente, o bem-estar animal e incorpore a abordagem de uma só saúde. Eu gostaria de terminar aqui a apresentação. Existem alguns documentos na seção de materiais complementares e algumas leis que eu gostaria que vocês dessem uma olhada e também complementando, obviamente, com a aula da professora Rita. Muito obrigada.